Sua nora está aqui com alguns homens. Ela disse que é a nova dona e que vai levar os móveis. A voz de Léo soava nervosa ao telefone. Eram 5 horas da manhã e eu estava na casa de praia, ainda deitada na cama com a janela aberta, deixando entrar a brisa do mar. Eu tinha vindo para cá depois do casamento de Elijah, em busca de paz, distância, uma pausa de tudo que eu vinha sentindo nos últimos meses. Sentei-me lentamente na cama. Não senti pânico. Não senti surpresa. Senti algo estranho, quase como satisfação. Não a impeça, Léo. Minha voz saiu calma, serena. Deixe entrar. Ela vai encontrar uma surpresa. Houve um silêncio confuso do outro lado da linha. Tem certeza, senhorita Rose? Com certeza. Deixe-a passar com os homens dela. Só certifique-se de que ela assine o livro de registro com o nome completo e a identidade. Desliguei o telefone e abri imediatamente o aplicativo no meu celular. As câmeras de segurança que eu havia instalado 3 semanas atrás, ninguém sabia da existência delas. Nem Elijah, nem Rebecca, nem mesmo minha amiga Claire. Eram pequenas, invisíveis, estrategicamente posicionadas em todos os cantos do apartamento, sala de estar, cozinha, quartos, entrada principal, todas transmitindo ao vivo e gravando diretamente na nuvem. A imagem apareceu na tela. Lá estava ela, Rebecca Tiara, minha nora de apenas 4 meses, parada no saguão do meu prédio, conversando com os homens que a acompanhavam. 3 homens grandes, com uniformes de empresa de mudanças. Um deles carregava caixas vazias. Outro conferia algo em um papel. Rebecca estava com o cabelo preso e vestia roupas de ginástica, como se tivesse vindo para se exercitar. Mas seu rosto demonstrava algo mais: ansiedade, pressa, determinação. Eu a observei conversando com Léo. Ela gesticulava bastante, apontando para o elevador. Embora eu não conseguisse ouvir o que ela dizia, li em seus lábios algo que me fez apertar o telefone com mais força. É meu direito. Agora me pertence. Toquei na tela e mudei para a câmera no corredor do meu andar. Continuava vazio, silencioso. A porta do meu apartamento estava fechada, intacta. Voltei à imagem do saguão. Rebecca já estava entrando no elevador com os 3 homens. Léo ficou para trás, observando-os partir, com uma expressão preocupada. Um bom homem. Ele trabalhava naquele prédio desde que me mudei, há 10 anos. Conhecia minha rotina. Sabia que eu estava sozinha, já que era viúva. Sempre me cumprimentava com respeito. Respirei fundo. Meu coração estava acelerado, mas não de medo. Era de expectativa, como quando você sabe que algo importante está prestes a acontecer e você, pela primeira vez em muito tempo, está no controle. O elevador subiu, 6º andar, 7º, 8º, 9º. Meu apartamento ficava no 10º andar. Observei as portas se abrirem e Rebecca saiu primeiro, apressada, seguida pelos homens. Ela caminhou direto até a minha porta. Tirou algo da bolsa. Uma chave. Minha chave. A imagem estava nítida. A câmera do corredor captou tudo. Rebecca colocou a chave na fechadura, girou e a porta se abriu. Todos entraram. A luz do apartamento acendeu. Então, mudei para as câmeras internas. Lá estavam elas, na minha sala de estar. Rebecca olhava ao redor com aquela expressão que eu já tinha visto antes, calculando, avaliando, como se estivesse analisando cada objeto, cada móvel, cada detalhe da minha vida. Os homens aguardavam instruções. Primeiro aquele sofá, ouvi-a dizer claramente. O áudio da câmera estava perfeito. E aquela mesa? Cuidado com os vasos. Eles são caros. Um dos homens olhou para ela de forma estranha. Tem certeza de que o dono deu permissão? Rebecca olhou para ele com irritação. Agora eu sou a dona. Minha sogra transferiu tudo para mim. Aquela velha não consegue mais cuidar dessas coisas. É melhor que fiquem comigo. Fiquei imóvel, olhando para a tela, ouvindo cada palavra. Velha, não consegue cuidar de mim. As mesmas frases que eu ouvia da boca dela há meses. Mas agora ditas com aquela confiança, aquela certeza de que eu não estava ali para contradizê-la.
E os documentos? Perguntou outro homem. Normalmente precisamos ver algo por escrito. Rebeca tirou um papel da bolsa. Mostrou rapidamente, sem deixar que lessem. Bem, aqui está. Tudo legalizado agora. Andem. Temos que terminar antes que seja tarde demais. Antes que fosse tarde demais. Antes que alguém visse, antes que os vizinhos acordassem e fizessem perguntas, antes que alguém chamasse a polícia. Mas já era tarde demais para isso. Porque enquanto ela falava, enquanto os homens começavam a levantar meus móveis, enquanto Rebeca revirava as gavetas do meu aparador procurando sabe-se lá o que, as câmeras gravavam tudo, cada movimento, cada palavra. E não só isso, o aplicativo já havia enviado um alerta automático para minha advogada, Olivia Reed, e para a delegacia de polícia mais próxima. Configurei esse sistema há 3 semanas depois do jantar na casa de Elijah, onde me senti mal, 3 semanas depois de começar a notar coisas estranhas, 3 semanas depois de ouvir Rebeca falar ao telefone em voz baixa sobre acelerar o processo. Olhei para a tela novamente. Rebeca tinha entrado no meu quarto. Vi abrir meu armário, verificar minha penteadeira e colocar a mão na minha caixa de joias. Ela tirou um colar que meu falecido marido me dera no nosso 20º aniversário de casamento. Olhou para ele contra a luz, sorriu e o guardou no bolso. Eu também quero isso. Um dos homens apareceu na porta. Senhora, tem muita coisa aqui. A senhora vai levar tudo? Rebeca se virou. Tudo que tem valor. Minha sogra não precisa mais disso. Ela está em um lugar melhor agora. A maneira como ela disse isso foi como se eu já estivesse morta, como se minha vida já tivesse acabado e ela estivesse apenas juntando os cacos. Fechei os olhos por um instante. Respirei fundo. O som do mar me acalmou. Quando abri o aplicativo novamente, toquei em outro ícone. As câmeras tinham uma função especial. Podiam gravar conversas mesmo quando as pessoas pensavam que estavam falando em particular. Rebeca voltou para a sala de estar. Pegou o celular e ligou para alguém. Esperou. Então falou, estou aqui dentro. Sim, com a chave que peguei semana passada. Não, ela não está aqui. Está na casa de praia, como sempre. Vai ser rápido. Pausa. Ela estava ouvindo alguém do outro lado da linha. Não, o negócio do chá não funcionou. Parece que ela parou de beber, mas não importa mais. Isso basta. Assim que eu tiver tudo aqui, vou fazer o Elijah assinar os papéis. Ele não suspeita de nada. Outra pausa. Depois, uma risada. Obviamente, ele não vai gostar disso a princípio, mas quando vir que já está feito, o que ele vai fazer? Ela não tem mais ninguém. Nós somos a única família dela. Minha mão apertou o telefone. A história do chá. Aquelas tardes na casa de Elijah, quando Rebeca insistia para que eu ficasse para um lanche, quando ela preparava aquele chá de ervas que dizia ser bom para a circulação, para dormir, para os nervos. Aquele chá, depois do qual eu sempre me sentia tonta, confusa, com uma náusea que durava horas. Não era paranoia minha. Não era imaginação de velha. Era real. Rebeca continuou falando. Olha, com o que tem aqui, podemos vender por pelo menos $20.000. E isso sem contar o apartamento. Quando vendermos, serão mais 200 mil, estaremos tranquilos por anos e ela nem vai poder contestar. Quando ela se der conta, já vai estar tudo em nosso nome. Ela desligou o telefone. Ficou parada no meio da minha sala, olhando em volta com aquele sorriso, satisfeita, vitoriosa. Sentei-me na cama da casa de praia com o telefone na mão e lágrimas que nem sabia que existiam até sentir uma delas escorrer pela minha bochecha. Não era sobre os móveis. Não era sobre o dinheiro. Era sobre a traição. Era sobre perceber que meu filho havia se casado com alguém capaz disso. Era por todas as vezes que duvidei de mim mesma, que pensei que estava exagerando, que me convenci de que era apenas uma sogra ciumenta, uma velha amargurada que não conseguia aceitar dividir o filho. Mas não era isso. Rebeca Tiara tinha planejado me roubar. Ela tentou me envenenar. E agora ela estava na minha casa, no meu espaço, mexendo nas minhas coisas, destruindo minha vida aos poucos. Olhei para o relógio, 5h25 da manhã.
A polícia já deveria ter recebido o alerta. Olivia também. A qualquer momento, as coisas iam mudar. Mas antes que isso acontecesse, eu precisava entender como tinha chegado até ali. Como uma mulher de 60 anos, viúva, independente, que criou o filho sozinha depois da morte do marido, que trabalhou a vida inteira, que comprou este apartamento com o próprio dinheiro, acabou sendo vista como um obstáculo, como algo a ser removido do caminho. Eu precisava me lembrar de onde tudo começou. Tudo começou há 4 meses, quando Elijah me ligou para dizer que tinha conhecido alguém especial. Eu estava no salão com Claire ao meu lado. Íamos juntas todas as quintas-feiras à tarde. Era o nosso ritual há anos. Fazíamos o cabelo, as unhas e colocávamos a conversa em dia. Claire tinha 62 anos, 2 anos mais velha que eu, e também era viúva. Nos conhecemos em um grupo de caminhada matinal no parque, desde então, éramos inseparáveis. Quando o telefone tocou e vi o nome de Elijah, sorri. Meu filho não ligava com tanta frequência como antes, mas quando ligava, sempre alegrava meu dia. Mãe, preciso te contar uma coisa. Sua voz soava diferente, animada, nervosa. Conte-me, filho. Conheci alguém. Uma mulher incrível. O nome dela é Rebecca. Estamos namorando há 3 meses e acho que ela é a pessoa certa. Fiquei sentada, imóvel, debaixo da secadora. Claire me olhou com curiosidade. 3 meses. E eu não sabia de nada. 3 meses. E ele nunca a tinha apresentado a mim. Engoli a pontada de tristeza que senti no peito e sorri, mesmo que ele não pudesse me ver. Que notícia maravilhosa, Elijah. Estou muito feliz por você. Quero que você a conheça. Que tal vocês duas virem jantar lá em casa no sábado? Você e sua amiga Claire. Se ela quiser vir. Eu aceitei. Claro que aceitei. Ele era meu filho. Meu único filho, o homem que criei sozinha depois que seu pai morreu de ataque cardíaco quando Elijah tinha apenas 17 anos. 13 anos se passaram desde então, 13 anos em que minha vida girou em torno de garantir que ele estivesse bem, que terminasse a faculdade, que conseguisse um bom emprego, que fosse feliz. Chegou o sábado e fui ao apartamento dele com uma garrafa de vinho e uma sobremesa que havia comprado na padaria favorita de Elijah. Claire foi comigo. Ela sempre dizia que eu precisava de testemunhas nos momentos importantes da minha vida. Rebecca abriu a porta. Ela era mais jovem do que eu esperava, 32 anos, como descobriria mais tarde, quase 15 anos mais jovem que Elijah. Alta, magra, com longos cabelos escuros, maquiagem impecável e roupas caras. Ela sorriu amplamente quando nos viu. Rose, que prazer finalmente te conhecer. Elijah fala de você o tempo todo. Ela me abraçou. Foi um abraço longo e apertado, como se fossemos velhas amigas. Ela exalava um perfume doce e intenso. Entramos. O apartamento de Elijah parecia diferente, mais decorado. Havia almofadas novas no sofá, quadros nas paredes e velas perfumadas acesas. A mesa estava posta com jogos americanos e guardanapos de tecido que eu não reconheci. Rebecca tem ótimo gosto para decoração, disse Elijah, surgindo da cozinha com um sorriso orgulhoso. Jantamos. Rebecca preparou bolo de carne, salada e batatas assadas. Tudo estava bem apresentado, embora um pouco sem graça para o meu gosto. Mas eu comi, sorri e disse que estava delicioso, porque vi como Elijah olhava, esperando minha aprovação. Durante o jantar, Rebecca falou muito sobre seu trabalho em uma agência de publicidade, sobre seus planos de abrir seu próprio negócio um dia, sobre como Elijah era maravilhoso e sobre como estava feliz por tê-lo conhecido. Ela também perguntou sobre a minha vida, onde eu trabalhava, se eu era aposentado, se morava sozinho, se tinha muitos amigos. Deve ser difícil ficar sozinho naquele apartamento enorme, disse ela em certo momento, num tom compassivo. Principalmente na sua idade. Na minha idade, eu tinha 60 anos, não 80. Trabalhava meio período como consultora contábil, ia à academia 3 vezes por semana, tinha um grupo de amigos com quem saía regularmente, dirigia meu próprio carro, pagava minhas próprias contas e viajava quando queria. Não me sentia sozinha. Não me sentia incapaz. Mas o jeito como ela disse isso, como se fosse óbvio, me deixou desconfortável. Estou bem,
respondi simplesmente. Gosto da minha independência. Rebeca sorriu. Claro, claro. Mas, mesmo assim, se você precisar de ajuda com alguma coisa, Elijah e eu estamos aqui. Agora somos família. Família. Eles estavam namorando há 3 meses e ela já falava em família. Claire me lançou um olhar de soslaio. Eu conhecia aquele olhar. Era o jeito dela de dizer, cuidado. Depois do jantar, Rebeca insistiu em fazer chá. Trouxe umas ervas especiais. São ótimas para a digestão e para relaxar. Ela voltou da cozinha com 4 xícaras fumegantes. O chá tinha um cheiro estranho, algo entre menta e algo mais amargo que eu não consegui identificar. Tomei um pouco por educação. Claire mal tocou na dela. Elijah bebeu a dele inteira, elogiando o sabor. Rebeca nos observava enquanto bebíamos, sorrindo. Meia hora depois, comecei a sentir tonturas, uma leve tontura a princípio, que depois se intensificou. A sala de estar parecia estar se movendo um pouco. Disse a Elijah que era melhor eu ir, que estava cansada. Claire me levou para casa no meu próprio carro porque eu não me sentia capaz de dirigir. Eu não gosto daquela mulher, disse Claire quando estávamos no elevador subindo para o meu apartamento. Tem algo estranho nela. E aquele chá? Você provou? Eu também tinha percebido isso, mas não queria admitir. Não queria ser aquela sogra, aquela mulher que nunca aceita ninguém porque ninguém é bom o suficiente para o seu filho. Nas semanas seguintes, Rebeca começou a aparecer mais na minha vida, ligações para me convidar para um café, mensagens perguntando como eu estava, visita surpresa ao apartamento com Elijah. Sempre simpática, sempre sorrindo, sempre com aquele tom de preocupação que parecia genuíno, mas que me fazia sentir observada. Você está se alimentando bem, Rose? Você parece um pouco magra. Está dormindo o suficiente? Você tem olheiras. Não é muita coisa para você morar sozinha no 10º andar? E se algo acontecer com você e ninguém descobrir? Cada comentário era como uma gota d'água. Uma sozinha não significa nada, mas quando se acumulam, começam a formar um buraco. Elijah também mudou. Ele começou a repetir as mesmas frases de Rebeca. Mãe, você tem certeza de que está bem? Rebeca disse que te vê com aparência cansada. Mãe, não seria mais fácil se você morasse em um lugar menor? Mãe, você deveria pensar no futuro, no que vai acontecer quando você não puder mais cuidar de si mesma. Eu tinha 60 anos. Trabalhava, saía, viajava. Mas, de repente, começaram a me fazer sentir como se estivesse à beira da incapacidade. Um mês depois, Elijah me ligou com outras notícias. Eles iriam se casar em 3 meses. Rebeca já havia planejado tudo, um casamento pequeno e íntimo, apenas com a família próxima e alguns amigos. Eu, é claro, arcaria com parte das despesas. Eu era a mãe do noivo. Era minha responsabilidade. Contribuí com $5.000, dinheiro que havia economizado durante anos, dinheiro que havia reservado para emergências ou para uma viagem especial. Mas era o casamento do meu filho. Como eu poderia recusar? O casamento foi lindo. Rebeca usava um vestido branco deslumbrante que, segundo Elijah, custou $3.000. Havia flores por toda parte, música ao vivo, comida cara, tudo muito elegante. Eu sorri nas fotos. Eu abracei meu filho. Dei as boas-vindas a Rebeca à família. Mas durante a recepção, ouvi algo que me arrepiou. Eu estava no banheiro retocando a maquiagem quando ouvi vozes do outro lado da porta. Era Rebeca conversando com alguém, uma amiga, imaginei. Estou te dizendo, este casamento é o melhor investimento que já fiz. Elijah é fácil de lidar, e a velha tem dinheiro, um apartamento que vale uns $200.000, economias, uma casa de praia, e a melhor parte é que ela não tem mais ninguém, só o Elijah. No fim, tudo será nosso. A outra voz riu. E se ela não quiser? É por isso que estou trabalhando nisso. Já a convenci, em parte, de que está velha demais para cuidar das próprias coisas. Daqui a alguns meses, ela estará implorando por nossa ajuda. Eles saíram do banheiro. Eu fiquei lá dentro, agarrada à pia, tentando respirar. Não era imaginação minha.
Eu não estava sendo paranoica. Rebecca Tiara tinha planejado tudo desde o início. Naquela noite, na casa de praia para onde fui depois do casamento, tomei uma decisão. Eu não seria uma vítima. Não deixaria que roubassem o que eu havia construído. Não ficaria em silêncio enquanto me tratavam como se eu fosse um obstáculo a ser removido do caminho. Liguei para Olivia Reed, minha advogada e amiga de longa data. Contei tudo a ela, cada detalhe estranho, cada comentário fora de lugar, cada momento em que me senti manipulada. Rose, você precisa se proteger, ela me disse. E você precisa de provas, porque se isso virar um problema legal, sua palavra sozinha não vai bastar. Ela vai dizer que você está confusa, que você é paranoica, que sua idade está te afetando. Foi ideia da Olivia instalar as câmeras, pequenas câmeras invisíveis com áudio de alta qualidade espalhadas por toda a minha casa, conectadas a um aplicativo no meu celular, programadas para gravar tudo e enviar alertas automáticos caso alguém entre sem minha permissão. Se ela tentar alguma coisa, você terá provas, disse Olivia. E essas provas a enterrarão. Instalei as câmeras há 3 semanas. Troquei as fechaduras também, mas deixei uma chave antiga escondida onde eu sabia que a Rebecca a encontraria. Queria que ela pensasse que ainda tinha acesso. Queria que ela se sentisse segura. E funcionou. Porque agora, enquanto eu estava sentado na casa de praia olhando para o meu celular, ela estava no meu apartamento roubando minhas coisas, confessando seus planos, se enterrando. 2 semanas após o casamento, enquanto eu ainda assimilava o que tinha ouvido no banheiro, Rebecca iniciou a próxima fase do seu plano. Ela me convidou para almoçar em seu apartamento, agora era o apartamento dela e de Elijah. Ele o havia comprado 2 anos antes com a minha ajuda, um empréstimo de $15.000 que ele nunca pagou. Mas não importava. Ele era meu filho. Eu queria ajudá-lo. Cheguei com uma planta como presente de boas-vindas. Rebecca abriu a porta com um avental como se tivesse passado a manhã toda cozinhando. A casa cheirava a comida caseira. Ela me abraçou com o mesmo entusiasmo exagerado de sempre. Rose, que bom. Entre. Elijah está no trabalho, mas eu queria que tivéssemos um tempo a sós para nos conhecermos melhor. Agora somos família. Sentei-me no sofá, o mesmo sofá que eu tinha ajudado Elijah a comprar. Rebecca trouxe limonada em copos altos com gelo e hortelã. Enquanto bebíamos, ela me perguntou sobre minha rotina diária. Você ainda vai à academia 3 vezes por semana? Isso não é muito cansativo para você? Não, eu gosto de ir. Isso me mantém ativo. Ela assentiu com aquela expressão compreensiva. É admirável, mas você precisa ter cuidado. Em certa idade, o corpo não reage da mesma forma. Minha avó caiu na academia há 2 anos. Ela quebrou o quadril. Nunca mais andou direito. Dei outro gole de limonada. Tinha um gosto estranho, doce demais, com um toque amargo no final. E aquele apartamento tão grande, continuou Rebecca. 10 andares acima, tantos cômodos. Você não se sente sozinha lá? Não tem medo de que algo aconteça e ninguém descubra? Tenho amigos que moram perto. A Claire aparece por aqui com frequência. Sim, mas mesmo assim. Uma mulher da sua idade morando sozinha. Elijah se preocupa muito com você, sabia? Ele sempre diz que fica ansioso só de pensar que algo de ruim pode acontecer com você. Minha idade. De novo, como se 60 anos fosse sinônimo de incapacidade. Almoçamos frango assado com legumes. A comida estava boa, embora um pouco sem graça. Rebecca insistiu para que eu comesse mais, servindo-me porções generosas. Depois do almoço, ela preparou aquele chá novamente, o mesmo do primeiro jantar, as mesmas ervas com aquele cheiro estranho. É ótimo para a digestão e ajuda a dormir melhor. Você mencionou que às vezes tem insônia. Eu nunca tinha mencionado isso. Dormi perfeitamente bem, mas ela disse isso com tanta certeza que por um momento duvidei da minha própria memória. Tomei o chá por educação. Desta vez, o gosto amargo era mais forte. Forcei-me a terminá-lo enquanto Rebecca me observava com aquele sorriso forçado. Rose, quero falar sobre algo importante. Ela se inclinou para a frente como se fosse compartilhar um segredo.
Elijah e eu estávamos pensando. Você tem muitas propriedades, muitas responsabilidades, o apartamento, a casa de praia, as contas, os impostos. Não seria mais fácil se nós ajudássemos você a administrar tudo isso? Meu coração acelerou. Eu consigo me virar bem com as minhas coisas. Claro. Claro. Não estou dizendo que você não pode. Só que às vezes é bom ter ajuda. Alguém mais jovem que entenda de tecnologia, bancos, todas essas coisas modernas. Poderíamos tornar o Elijah um sócio, por exemplo, só por segurança. Assim, se alguma coisa acontecer com você, tudo estará em ordem. Sócio. Essa palavra me atingiu como um balde de água fria. Não acho que seja necessário. Rebecca manteve o sorriso, mas algo mudou em seus olhos. Bem, pense nisso. É apenas uma sugestão. Nós só queremos cuidar de você. Meia hora depois, comecei a me sentir mal novamente. A mesma tontura da primeira vez. Náusea. O quarto parecia estar se movendo levemente. Disse a ela que era melhor eu ir embora. Rebecca insistiu em chamar um táxi, dizendo que eu não tinha condições de dirigir. Ela estava certa. Eu não tinha mesmo. No táxi a caminho de casa, abri meu WhatsApp. Havia mensagens do grupo de amigas da academia, fotos da Claire no parque, um vídeo da minha sobrinha da Espanha. Pessoas reais, vida real, me lembrando que eu não estava sozinha nem inútil como Rebecca queria que eu me sentisse. Nos dias seguintes, as ligações e mensagens de Rebecca se intensificaram. Bom dia, Rose. Boa tarde. Como você dormiu? O que você fez hoje? Cada mensagem disfarçada de preocupação, mas que parecia vigilância. Elijah também começou a fazer perguntas estranhas. Mãe, você pagou a conta de luz e a de água este mês? Tem certeza? Como se, de repente, eu fosse incapaz de me lembrar de pagar minhas próprias contas, contas que eu pagava há 40 anos sem problemas. Certa tarde, eu estava na sala de estar com Claire quando Rebecca apareceu sem avisar. Ela tocou a campainha, subiu sem que eu permitisse e chegou à minha porta com uma sacola de compras. Trouxe algumas coisas para você. Frutas, pão, leite. Estava passando por aqui e me lembrei de você. Claire estava sentada na minha sala de estar. Ela olhou para Rebecca com aquela expressão que eu já conhecia, desconfiança. Que bom, eu disse, pegando a sacola. Eu não a havia convidado para entrar, mas ela entrou mesmo assim. Que apartamento enorme! Ela caminhou pela sala de estar, observando tudo, tocando os móveis. E essas pinturas devem ser valiosas. Eram do meu marido. Lindo! Deve ser difícil manter tudo isso limpo. Tantos cômodos, tantas coisas. Você já pensou em simplificar, vender algumas coisas, mudar para algo menor, mais fácil de administrar? Claire se levantou. Rose administra a casa dela perfeitamente. Rebecca olhou para ela como se só agora a tivesse notado. Claro, só estou dizendo que às vezes menos é mais, especialmente quando se envelhece. Envelhecendo. Como se eu estivesse à beira da senilidade. Depois que ela saiu, Claire explodiu. Aquela mulher é uma víbora. Você não vê o que ela está fazendo? Ela está te sabotando. Aos poucos, fazendo você duvidar de si mesma. Preparando o terreno para alguma coisa. Eu sei, admiti finalmente. Ouvi algo no casamento dela. Ela se casou com Elijah por dinheiro, pelas minhas propriedades. Claire ficou em silêncio por um momento. E o que você vai fazer? Ainda não sei, mas preciso ser esperta. Se eu a confrontar agora, ela vai negar tudo. Vai dizer que estou paranoica, que a minha idade está me afetando, e Elijah vai acreditar nela. Ela o controla completamente. Assenti com a cabeça. Desde que se casaram, Elijah é uma pessoa diferente. Ele repete tudo o que ela diz. Ele me olha de forma diferente, como se eu fosse um fardo. No dia seguinte, Rebecca enviou outra mensagem. Precisamos conversar sobre algo importante. Você pode vir jantar hoje à noite? Fui contra o meu bom senso.
Fui porque ainda tinha aquela pequena recha de esperança de que eu estava errado, de que Rebeca realmente se importava, de que meu filho não me havia trocado por uma mulher que só via cifrões onde deveria haver família. O jantar foi tenso. Elijah estava quieto. Rebeca falava sem parar. Depois da sobremesa, ela tirou uns papéis do bolso. Rose, preparamos algo. Ela os colocou sobre a mesa. É uma procuração. Simples. Nada complicado. Só para que o Elijah possa te ajudar com suas contas bancárias, com os pagamentos, com os imóveis. Você só precisa assinar aqui. Olhei para os papéis. Meu nome estava escrito ali. Espaços em branco para minha assinatura. Termos jurídicos que eu mal entendia. Não vou assinar nada sem que meu advogado revise primeiro. O rosto de Rebeca endureceu por uma fração de segundo. Então o sorriso retornou. Claro, é inteligente ser cautelosa, mas isso é apenas para facilitar as coisas para você, para que não precise se preocupar com nada. Não estou preocupado. Consigo lidar bem com as minhas coisas. Mãe. Elijah finalmente falou. Sua voz parecia cansada. Só estamos tentando te ajudar. Por que você está dificultando tanto as coisas? Por que eu estava dificultando as coisas? Como se cuidar das minhas próprias coisas fosse um ato de teimosia e não de bom senso. Eu me levantei. Eu vou embora. Rebeca também se levantou. Está tudo bem. Levem os papéis. Pensem nisso. Mas, na verdade, Rose, isso é para o seu próprio bem. Só queremos protegê-la. Proteja-me. Essa palavra me assombrou durante toda a viagem para casa. Porque eu sabia que, quando as pessoas dizem que querem te proteger, às vezes o que elas realmente querem é te controlar. Na semana seguinte à minha recusa em assinar os papéis, tudo piorou. Elijah parou de atender minhas ligações com tanta frequência. Quando atendia, suas respostas eram curtas e frias. Rebeca, por outro lado, ligava mais para mim, sempre com aquela voz doce e preocupada que já me deixava nervosa. Rose, Elijah está muito triste. Ele disse que você não confia nele, que o rejeitou quando ele só queria ajudar. Eu estava no parque com meu grupo de caminhada, 5 mulheres entre 55 e 68 anos, todas viúvas ou divorciadas, todas independentes. Nos encontrávamos 3 vezes por semana, às 6 horas da manhã, para caminhar 5 quilômetros ao redor do lago. Depois, tomávamos café na barraquinha e colocávamos a conversa em dia. Eu não rejeitei ninguém, disse a Rebeca, afastando-me um pouco do grupo. Apenas disse que precisava revisar os documentos com meu advogado. Isso é normal. Sim, mas Elijah deu a impressão de que você não confia nele, que acha que ele vai fazer algo ruim para você. Rebeca, essas propriedades são minhas. Tenho o direito de ser cuidadosa. Houve um silêncio. Então a voz dela mudou ligeiramente, mais fria. Claro. Você tem razão. Bem, espero que seu advogado lhe diga que está tudo em ordem. Nós só queremos o melhor para você, mesmo que você não veja dessa forma. Ela desligou. Voltei para perto dos meus amigos. Sharon Davis, a mais velha do grupo, olhou para mim com preocupação. Está tudo bem? Minha nora. A Sharon conhecia a história. Todos conheciam. Eu havia contado tudo a eles. Essa mulher precisa de limites claros. Eu sei, mas é difícil. Elijah está completamente do lado dela. Tanya Price, de 61 anos e enfermeira há 30, aproximou-se. Rose, você ainda está se sentindo tonta depois de visitá-los? Sim. Toda vez que eu bebo aquele chá que ela faz. Não beba mais nada que ela lhe der. Nada. Nem comida, nem bebida, nada. Você acha que ela realmente poderia estar colocando alguma coisa lá dentro? Tanya olhou para mim seriamente. Já vi casos de pessoas que usam ervas, medicamentos, qualquer coisa para fazer a pessoa parecer confusa, doente, incapaz. Depois dizem que a pessoa precisa de ajuda, que não consegue cuidar de si mesma, e acabam assumindo o controle de tudo. Suas palavras me arrepiaram porque faziam sentido. Tudo fazia sentido.
Naquela tarde, fui visitar Olivia Reed. Seu escritório ficava no centro da cidade, em um prédio antigo, mas bem conservado. Olivia tinha 65 anos e cabelos completamente brancos. Usava óculos de armação curta e grossa e tinha uma mente jurídica brilhante. Ela era minha advogada desde a morte do meu marido. Mostrei a ela os papéis que Rebecca queria que eu assinasse. Olivia os leu em silêncio. Sua expressão ficou cada vez mais séria. Finalmente, ela os colocou sobre a mesa e olhou para mim. Rose, se você tivesse assinado isso, basicamente estaria dando a Elijah poder total sobre todas as suas contas, suas propriedades e suas decisões financeiras. Eles poderiam vender seu apartamento sem o seu consentimento. Poderiam esvaziar suas contas bancárias. Poderiam fazer o que quisessem. Senti que não conseguia respirar. Mas Rebecca disse que era só para me ajudar. Este não é um documento de ajuda. É um documento de transferência de poder, escrito de forma muito astuta. Qualquer juiz que o veja pensará que você não está em condições de administrar seus próprios assuntos. O que eu faço? Olivia recostou-se na cadeira. Primeiro, nunca assine nada sem me consultar. Segundo, precisamos protegê-la legalmente. Vou redigir documentos que estabeleçam claramente que você está em pleno uso de suas faculdades mentais, que toma suas próprias decisões e que ninguém tem autoridade sobre seus bens, exceto você. Terceiro, e isso é importante, você precisa de provas do que está acontecendo. Que tipo de prova? Gravações, mensagens, qualquer coisa que mostre que estão te manipulando. Porque se isso for para o tribunal, e eu suspeito que possa ir, sua palavra sozinha não será suficiente. Eles vão dizer que você está confusa, que sua idade está te afetando, que você precisa de ajuda. Vão te pintar como uma velha senil que não sabe o que está fazendo. Essa palavra velho, como se ter 60 anos automaticamente me tornasse inválido. E se eu instalar câmeras no meu apartamento? Olivia ergueu uma sobrancelha. Câmeras para gravar se eles tentarem entrar sem minha permissão ou se disserem algo comprometedor quando estiverem lá? É sua propriedade. Você tem todo o direito de instalar câmeras de segurança. E sim, elas podem ser úteis como prova. Saí do escritório dela com um plano. Naquela mesma tarde, fiz uma busca online. Encontrei pequenas câmeras sem fio com áudio de alta definição. Elas se conectavam a um aplicativo no celular. Gravavam automaticamente quando detectavam movimento. Salvavam tudo na nuvem. Um pacote com 6 câmeras custava $800. Comprei-os sem pensar duas vezes. Chegaram 3 dias depois. Passei uma tarde inteira instalando-as, na sala de estar, escondidas atrás de uma moldura, na cozinha, em cima da geladeira, no meu quarto, na estante, na sala de jantar, em um vaso de planta decorativo, no escritório, atrás de alguns livros, na entrada, camufladas no detector de fumaça. Baixei o aplicativo, configurei as notificações e testei para ver se funcionavam. Tudo perfeito. Eu também troquei as fechaduras do meu apartamento, mas de um jeito inteligente. Contratei um chaveiro e pedi para ele deixar a fechadura antiga instalada, porém inutilizável, e colocar uma nova logo abaixo. Do lado de fora, parecia que só havia uma fechadura. Mas a chave antiga, que a Rebecca provavelmente tinha copiado, não funcionava mais. E então esperei. Não precisei esperar muito. 2 dias depois, eu estava no supermercado quando meu celular vibrou. Notificação das câmeras, movimento detectado no apartamento. Abri o aplicativo. Meu coração disparou. Era a Rebecca. Ela estava sozinha na minha sala, caminhando devagar, observando tudo. Abriu as gavetas do meu aparador. Verificou os papéis que estavam lá. Tirou fotos de alguns documentos com o celular. Depois, foi para o meu quarto. Abriu meu armário. Verificou meu porta-joias. Pegou um anel que meu marido havia me dado e o colocou na bolsa. Ela ficou quase 20 minutos no meu apartamento, examinando, fotografando e tocando minhas coisas, como se já fossem dela. Quando ela saiu, eu fiquei sentada no meio do corredor do supermercado, com o carrinho de compras esquecido ao meu lado, olhando fixamente para o celular. Minhas mãos tremiam. Não era paranoia. Era real. Rebecca estava planejando me assaltar.
Naquela noite, Elijah ligou. Mãe, Rebeca me disse que você não a está tratando bem. Que você a ignora. Que você é fria com ela. Elias. Como é que a Rebeca entrou no meu apartamento hoje? Silêncio. O quê? Ela esteve no meu apartamento esta tarde. Você deu uma chave para ela. Ela disse que precisava pegar algo que tinha te emprestado. Eu não peguei nada emprestado dela. E ela estava mexendo nas minhas gavetas, nos meus documentos, nas minhas coisas pessoais. Isso lhe parece normal? Mãe, não comece com suas teorias. A Rebeca quer te ajudar e você só a afasta. Você está sendo paranoica. Paranoica? Essa palavra de novo. Elijah, eu tenho câmeras. Eu gravei ela mexendo nas minhas coisas, tirando fotos dos meus documentos, roubando um anel. Outro silêncio, mais longo. Câmeras. Desde quando vocês têm câmeras? Desde que comecei a suspeitar que algo não estava certo. Isso é ridículo. Você está espionando sua própria família. Mãe, acho que você precisa de ajuda. Ajuda profissional. Talvez devesse conversar com um médico sobre isso. Um médico? Queriam me declarar incompetente, doente mental, conveniente. Não preciso de um médico. Elijah, preciso que você entenda que sua esposa não é quem você pensa que ela é. Não vou dar ouvidos a isso. Rebeca é minha esposa, e se você não consegue aceitá-la, talvez precisemos nos afastar um pouco. Ele desligou. Fiquei sozinha com o telefone na mão, no meu apartamento vazio, sentindo como se tudo estivesse desmoronando. Meu único filho tinha acabado de escolher uma mulher que conhecia há meses em vez da mãe que o criou sozinha por 13 anos. Mas eu não ia desistir. Liguei para Olivia. Contei tudo para ela. Enviei os vídeos da câmera. Isso é perfeito, disse ela. Temos provas de arrombamento. E se ela roubou alguma coisa, é furto também. Rose, você a pegou. E agora? Agora vamos esperar. Deixemos que ela acredite que está no controle. Deixemos que ela continue agindo. Quanto mais ela agir, mais provas teremos. Foi o conselho mais difícil de seguir, porque cada fibra do meu ser queria confrontá-la, gritar com ela, mostrar que eu sabia. Mas permaneci em silêncio e esperei. A humilhação suprema veio no almoço em família que Rebeca organizou 2 semanas depois. Ela me ligou numa terça-feira de manhã. Sua voz soava alegre, como se nada tivesse acontecido, como se eu não soubesse que ela havia entrado no meu apartamento sem permissão, que havia roubado meu anel, que havia fotografado meus documentos. Rose, quero que nos reunamos neste domingo para um almoço em família. Vou convidar minha mãe e meu irmão também. Será ótimo para vocês se conhecerem. Quase disse não, mas aí me lembrei das palavras de Olivia. Deixe acreditar que está no controle. Quanto mais ela fizer isso, mais provas teremos. Tudo bem, estarei lá. Perfeito. E Rose, por favor, traga os documentos da casa de praia. Elijah e eu queremos te ajudar a organizar a papelada do imposto de renda. Sabe, essas coisas ficam complicadas em certa idade. Em certa idade, cada vez que ela dizia isso, era como um pequeno golpe. No domingo, cheguei ao apartamento dela ao meio-dia. Toquei a campainha e Rebeca abriu. Ela estava usando um vestido elegante, maquiagem impecável e um sorriso radiante. Rose, que bom te ver. Entre. Na sala de estar estavam Elijah, uma senhora mais velha que presumi ser a mãe de Rebeca, e um rapaz na casa dos 30 anos que devia ser o irmão. Havia também outro casal que eu não conhecia. São Raymond e Ellen Ortega, meus tios, disse Rebeca. Sentei-me no sofá. A mãe de Rebeca olhou-me de cima a baixo com uma expressão que não consegui decifrar. O irmão nem sequer me cumprimentou, apenas acenou com a cabeça enquanto mexia no telemóvel. Rebeca trouxe vinho. Recusei educadamente e pedi água. Eu não ia beber nada do que ela me oferecesse. Eu já tinha aprendido essa lição. Durante o almoço, Rebeca dominou a conversa. Ela falou sobre seus planos de negócios, sobre o bom desempenho de Elijah no trabalho e sobre a felicidade que sentiam juntos.
Comi em silêncio, respondendo apenas quando me perguntavam algo diretamente. Depois da sobremesa, Rebeca mudou o tom de voz. Bem, agora que somos todos família, há algo importante que queremos compartilhar. Ela olhou para Elijah. Ele pareceu desconfortável, mas assentiu. Estávamos preocupados com Rose. Todos os olhares se voltaram para mim. Ultimamente, temos notado que ela está muito esquecida, continuou Rebeca com aquela voz suave e preocupada. Ela esquece as coisas. Ela se confunde com as datas. Outro dia, ela me ligou pensando que era quinta-feira, quando era domingo. Isso era mentira. Nunca tinha acontecido. E ela está muito paranoica, acrescentou. Ela instalou câmeras no apartamento porque acha que alguém está espionando-a. Ela nos acusa de coisas que não fizemos. A mãe de Rebeca fez um som de pena. Pobrezinha. É normal nessa idade. Minha mãe era igual antes de termos que colocá-la em um asilo. Senti o rosto esquentar. Não estou confusa. Instalei as câmeras porque alguém entrou no meu apartamento sem minha permissão. Rebeca olhou para mim com uma expressão de infinita paciência, como quem olha para uma criança que está falando bobagens. Rose, eu entrei porque você tinha me dito que eu podia passar aqui para pegar aquele livro que você me emprestou. Você não se lembra? Eu nunca te emprestei nenhum livro. Viram? Rebeca olhou para os outros. É disso que estou falando. Ela não se lembra das coisas. Elijah interveio. Mãe, estamos preocupados. De verdade. Morar sozinha nesse apartamento grande não é mais seguro para você. Você já caiu algumas vezes. Eu nunca caí. Você caiu no banheiro há 2 semanas. Você me disse isso por telefone. Isso também não era verdade. Eu nunca disse isso. O irmão de Rebeca falou pela primeira vez. Olha, senhora, eu sei que é difícil de aceitar, mas minha avó era igual. Ela começou negando que algo estivesse errado e acabou perdida na rua, sem se lembrar do próprio endereço. Eu me levantei. Não vou ficar aqui ouvindo isso. Rebeca também se levantou. Rose, por favor, sente-se. Isto é importante. Nós te amamos. Queremos te ajudar. Por isso, preparamos uma solução. Ela tirou alguns papéis de uma pasta que estava sobre a mesa, papéis diferentes dos da primeira vez. Conversamos com um advogado. Trata-se de uma tutela voluntária. Basicamente, você concorda que precisa de ajuda para administrar seus assuntos e nos autoriza a fazer isso por você? É para o seu próprio bem. Assim, você poderá continuar vivendo em paz, sem se preocupar com nada. Olhei para os papéis. Depois olhei para Elijah. Meu filho, o homem que eu havia criado, não me encarava. Não vou assinar isso. A máscara de Rebeca caiu por um segundo. Vi pura raiva em seus olhos, mas ela se recompôs rapidamente. Rose, se você não assinar voluntariamente, teremos que iniciar um processo legal. Temos testemunhas. Ela apontou para todos na sala. Todos aqui podem confirmar que você não está bem, que está confusa, que precisa de ajuda. Um juiz ordenará uma avaliação psicológica. E quando essa avaliação mostrar que você não consegue cuidar de si mesma, eles lhe designarão um tutor de qualquer maneira. É melhor se for da família, não acha? Era uma armadilha. Uma armadilha perfeita. Se eu assinasse, perderia tudo. Se eu não assinasse, eles me obrigariam legalmente, e tinham testemunhas dispostas a mentir por ela. Senti algo se quebrar dentro de mim. Não era medo. Não era tristeza. Era uma clareza fria e absoluta. Preciso ir ao banheiro. Rebeca sorriu. Claro, é a primeira porta à esquerda. Fui ao banheiro. Tranquei a porta. Peguei meu celular. Mandei uma mensagem para Olivia, minha advogada de verdade. Eles estão tentando me obrigar a assinar uma tutela. Eles têm testemunhas falsas. Preciso de ajuda. A resposta dela veio em segundos. Não assine nada. Saia daí. Vou iniciar um processo judicial imediatamente. Temos as gravações.
Isso é coação. Respirei fundo. Joguei água no rosto. Olhei para o meu reflexo no espelho. Vi uma mulher de 60 anos. Cansada, sim. Assustada também, mas não derrotada. Saí do banheiro. Todos estavam me esperando em silêncio. Não vou assinar, disse em voz clara. E se tentarem me forçar, meu advogado entrará com uma ação judicial contra todos vocês por coação e fraude. Rebeca se levantou. Fraude? Como você se atreve? Eu sei exatamente o que você está fazendo. Sei que você entrou no meu apartamento sem permissão. Sei que você roubou meu anel. Sei que você anda inventando coisas sobre mim para fazer parecer que estou incapacitada. E tenho provas de tudo. A sala mergulhou em absoluto silêncio. Elijah finalmente olhou para mim. Mãe, do que você está falando? Pergunte à sua esposa sobre o anel de ouro que ela pegou da minha caixa de joias há 2 semanas. Pergunte a ela sobre as fotos que ela tirou dos meus documentos. Pergunte a ela sobre as conversas telefônicas em que ela fala do meu apartamento como se já fosse dela. Rebeca deu uma risada nervosa. Isso é ridículo. Elijah, você entende o que eu estou dizendo? Ela está delirando. Tenho gravações, respondi simplesmente. Câmeras com áudio por todo o meu apartamento. Gravando cada vez que alguém entra, salvando tudo na nuvem, e meu advogado tem cópias de tudo. Eu me virei para Elias. Filho, eu te amo, mas sua esposa casou com você por dinheiro, pelo meu dinheiro, pelas minhas propriedades, e ela vem tentando me fazer parecer incapaz para poder ficar com tudo. Isso não é verdade. A voz de Rebeca estava agora áspera. Elijah, não acredite nela. Ela está doente. Ela está vendo coisas que não existem. Mas Elijah estava me olhando de forma diferente agora, como se finalmente estivesse vendo algo que sempre estivera ali. Peguei minha bolsa. Estou indo embora. E da próxima vez que alguém entrar no meu apartamento sem minha permissão, chamarei a polícia. Eu fui embora. Ninguém me impediu. No elevador, enquanto descíamos, minhas mãos tremiam. Eu havia quebrado o silêncio. Eu havia mostrado minhas cartas, mas não tinha outra escolha. Lá fora, no meu carro, fiquei sentada por um longo tempo. O telefone tocou. Era Claire. Como foi o almoço? Horrível. Eu te conto depois. Você está bem? Não, eu não estava bem. Mas eu ia ficar. Dirigi até a casa de praia. Precisava me afastar. Precisava pensar. Precisava me preparar para o que estava por vir, porque agora Rebeca sabia que eu sabia. E pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Naquela mesma noite, da casa de praia, liguei para Olivia. Preciso me proteger legalmente agora. Nos encontramos no dia seguinte. Ela veio até a praia com uma pasta cheia de documentos. Sentamos no terraço com o som das ondas ao fundo enquanto ela explicava cada passo que iríamos dar. Primeiro, vamos realizar uma avaliação psicológica completa com um profissional certificado para comprovar que você está em pleno domínio de suas faculdades mentais, que não há demência, confusão mental, nada que justifique a tutela. Assenti com a cabeça. Quanto tempo isso leva? 1 semana, talvez 2. São várias sessões, testes cognitivos, entrevistas. Mas é essencial porque, quando Rebeca tentar dizer que você está incapacitado, teremos evidências médicas recentes que contradizem isso. O que mais? Vamos atualizar seu testamento e incluir cláusulas bem específicas que impeçam a venda ou transferência de qualquer propriedade sem sua autorização expressa perante um tabelião. Qualquer alteração exigirá a aprovação de 2 testemunhas independentes. Basicamente, vamos blindar tudo. Anotei mentalmente tudo. Você também precisa mudar suas contas bancárias. Abra novas contas em outro banco. Transfira seu dinheiro para lá, contas às quais só você tem acesso. Nem conte para o Elias que elas existem. E a casa de praia, está só no seu nome, certo? Sim. Comprei há 5 anos com o dinheiro do meu trabalho. Ótimo. Vamos garantir que isso fique bem claro em todos os registros e também vamos instalar câmeras aqui.
Se Rebeca tentar entrar, saberemos. Passei os dias seguintes executando o plano. Procurei um psicólogo forense recomendado por Olivia, o Dr. Julian Reis, um homem de 50 anos com 30 anos de experiência em avaliação da capacidade mental. Ele me aplicou testes de memória, raciocínio e orientação temporal e espacial. Perguntou-me sobre minha vida, minha rotina, minhas decisões financeiras. Foi exaustivo. Mas, quando terminamos, ele me deu seu veredicto. Senhora Rose, a senhora é perfeitamente competente. Não há sinais de declínio cognitivo, nem confusão. Não há nada que justifique que outra pessoa tome decisões por você. Vou redigir um relatório completo e, se necessário, testemunharei perante um juiz. Saí do consultório dele com uma mistura de alívio e raiva. Alívio porque finalmente tinha confirmação. Raiva porque eu precisava dessa confirmação, afinal, minha própria família tinha me feito duvidar da minha sanidade. Abri novas contas bancárias em um banco diferente, em outra parte da cidade. Transferi minhas economias, $53.000 que havia acumulado ao longo de anos. Dinheiro que representava minha segurança, minha independência, meu futuro. Atualizei meu testamento. As novas cláusulas eram claras. Se algo me acontecesse, o apartamento e a casa de praia seriam vendidos e o dinheiro seria doado a uma fundação que ajuda mulheres idosas. Nada para Elijah enquanto ele fosse casado com Rebecca. Olivia foi nomeada executora. É drástico, admiti enquanto assinava, mas não posso correr o risco. É uma boa ideia, disse Olivia. E você pode mudar isso mais tarde, se as coisas melhorarem. Mas, por enquanto, você está protegida. Instalei mais câmeras na casa de praia e reforcei as fechaduras. Deixei instruções claras para os vizinhos de que ninguém deveria entrar sem minha autorização expressa. Naqueles dias, Elijah me ligou várias vezes. Eu não atendi. Eu não estava pronto. Precisava deixar tudo em ordem primeiro. Rebecca também ligou. Deixou recados na caixa postal. No início, sua voz parecia preocupada e doce. Rose, por favor, atenda. Estamos preocupados. O que aconteceu no domingo foi um mal-entendido. Então as mensagens mudaram de tom. Você não pode se esconder para sempre. Precisamos resolver isso. E, por fim, ameaças mal disfarçadas. Se você não falar conosco, teremos que tomar medidas legais para o seu próprio bem. Guardei todas as mensagens, todas as gravações. Tudo era prova. Uma semana depois, voltei à cidade. Tinha uma reunião marcada com Olivia no escritório dela. Quando cheguei, ela estava com uma expressão séria. Rose, Rebecca e Elijah iniciaram um processo judicial. Eles estão solicitando uma avaliação da sua capacidade mental. Eles alegam que você representa um perigo para si mesmo. Senti um aperto no estômago. Eles podem fazer isso. Eles podem tentar, mas estamos preparados. Temos sua avaliação psicológica. Temos as gravações das câmeras. Temos provas de que Rebecca entrou em seu apartamento sem permissão, que roubou objetos e que vem difamando você. Quando apresentarmos tudo isso ao juiz, o caso deles vai desmoronar. Quando será a audiência? Daqui a 2 semanas. Mas antes disso, tenho outra coisa para te mostrar. Ela pegou o laptop e abriu um arquivo de vídeo. Era uma gravação das câmeras do meu apartamento, de 3 dias atrás, quando eu estava na praia. Na tela, Rebecca apareceu. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Estava acompanhada de um homem alto, magro, com uma pasta. Quem é esse? Perguntei. Continue assistindo. No vídeo, Rebecca e o homem percorreram meu apartamento. Ela mostrou a ele todos os cômodos. Ele fez anotações e tirou fotos como se estivesse avaliando o imóvel. Ele é corretor de imóveis, disse Olivia. Rebecca está tentando vender seu apartamento. Meu apartamento? O lugar onde morei por 10 anos. O lar que construí depois que meu marido faleceu. Ela estava vendendo isso pelas minhas costas. Mas ela não pode fazer isso sem a minha assinatura. Ela não pode fazer isso legalmente. Mas ouça o que eles estão dizendo. Ela aumentou o volume.
A voz de Rebeca estava clara. O apartamento vale cerca de $200.000, talvez mais. Fica numa ótima localização. Minha sogra vai para um asilo em breve, então precisamos vendê-lo rápido. O agente perguntou: você tem a documentação em ordem? Quase. Estamos em processo de obtenção da tutela. Assim que a tivermos, podemos prosseguir com a venda imediatamente, e ela concorda com isso. Rebeca riu. Ela não está mais em condições de concordar ou discordar. É por isso que precisamos da tutela. Mas não se preocupe, tudo será legal. O vídeo terminou. Fiquei olhando para a tela preta. Um asilo? Eles queriam me colocar num asilo, vender meu apartamento, pegar meu dinheiro, me apagar da minha própria vida. Tem mais, disse Olivia. Ela abriu outro arquivo. Desta vez era uma gravação de áudio, uma ligação telefônica. A voz de Rebeca falando com alguém. Já encontrei o asilo perfeito. Custa $1.000 por mês. Com o dinheiro da venda do apartamento, podemos pagar por anos. E, enquanto isso, podemos ficar com a casa de praia. Podemos usá-la ou vendê-la também. Isso dá mais $100.000. Fácil. A outra voz, que parecia ser a do irmão dela, perguntou: e se ela resistir? Ela não consegue resistir. Assim que tivermos a guarda, ela não terá voz ativa. E se ela reclamar, só vai confirmar que ela é louca. É perfeito. Fechei os olhos. A dor no meu peito era física, real, como se algo tivesse se quebrado por dentro. Quando você gravou isso? Perguntei. Há 2 dias. As câmeras flagraram a ligação dela quando ela estava na sua sala de estar, falando calmamente sobre como iriam se livrar da sua vida. Abri os olhos. A tristeza estava se transformando em outra coisa, algo frio e duro. O que mais as câmeras captaram? Olivia olhou para mim seriamente. Há algo mais, e é ruim. Ela abriu um terceiro vídeo, de uma semana atrás. Rebeca estava sozinha na minha cozinha. Ela abriu o armário onde eu guardava os temperos. Tirou um pequeno frasco da bolsa. Despejou o conteúdo no meu açucareiro. Depois, misturou com uma colher. Guardou o frasco vazio de volta na bolsa e saiu. O que foi isso? Minha voz soou estranha, distante. Não sabemos, mas precisamos descobrir. Você ainda tem esse açúcar? Não estou no apartamento há uma semana. Ótimo. Vamos agora. Vamos coletar uma amostra e enviá-la para análise em um laboratório. Fomos imediatamente. Entramos no meu apartamento usando luvas. Olivia tirou um saco lacrado. Abriu o recipiente de açúcar. Com uma colher limpa, retirou uma amostra. E o lacrou novamente. Vou levar isso para um laboratório particular. Saberemos o que é em 48 horas. Aquelas 48 horas foram as mais longas da minha vida. Eu não conseguia dormir. Não conseguia comer. Eu só pensava naquele frasco, na Rebeca misturando alguma coisa no meu açúcar, em todas as vezes que tomei café com açúcar nas últimas semanas, na tontura, na confusão. Quando Olivia ligou com os resultados, eu já sabia que seriam ruins. Era um sedativo, benzodiazepínicos em altas doses. O suficiente para causar desorientação, tontura e problemas de memória de curto prazo. Se você tivesse continuado a consumir, eventualmente teria causado sintomas muito parecidos com os da demência. Sentei-me devagar. Ela estava me envenenando. Sim. E temos as provas em vídeo. Rose, isto não é mais apenas manipulação financeira. É tentativa de agressão física. É crime. 2 dias depois de descobrir o veneno, eu estava na casa de praia quando o alerta chegou. Às 5 horas da manhã, o telefone vibrou na mesa. Léo, o segurança. Sua nora está aqui com alguns homens. Ela diz que é a nova dona e vai levar os móveis. Abri o aplicativo da câmera. Lá estava ela, Rebeca Tiara parada no saguão do meu prédio com 3 homens grandes, uniformes de uma empresa de mudanças, e um caminhão estacionado do lado de fora. Não a impeça, Léo. Deixe entrar.
Ela vai encontrar uma surpresa. Desliguei e liguei imediatamente para Olivia. Ela atendeu no segundo toque, com a voz alerta. Rose, o que houve? Rebecca está no meu prédio. Ela veio buscar meus móveis com homens e um caminhão. Perfeito. Não faça nada. As câmeras estão gravando tudo. Vou chamar a polícia agora mesmo. Me dê o endereço do seu apartamento. Arrombamento em andamento. E se eles levarem alguma coisa antes de chegarem? Melhor ainda, mais acusações. Mantenham a calma. É exatamente disso que precisávamos. Ela desligou. Eu fiquei sentada na cama, com o coração acelerado, olhando para a tela do meu celular. Observei Rebecca conversando com Léo, como ele, seguindo minhas instruções, pediu que ela assinasse o livro de registro com seu nome completo e documento de identidade, e como ela o fez sem hesitar, convencida de que tinha todo o direito. Eu os vi entrar no elevador, subir andar por andar, chegar ao 10º andar e caminhar pelo corredor até a minha porta. Rebecca tirou uma chave da bolsa, a chave velha, que já não funcionava. Colocou-a na fechadura e girou. Não funcionou. Tentou novamente. Nada. Eu a vi praguejar. Um dos homens perguntou algo. Ela checou a bolsa, tirou outra chave, provavelmente uma cópia que ela tinha feito. Também não funcionou. Esperem aqui, disse ela aos homens. Pegou o celular e ligou para alguém. Pelo movimento dos seus lábios, pude ler que ela pronunciava o nome de Elijah. Ela esperou. A ligação caiu na caixa postal. Ligou de novo. A mesma coisa. Eu a vi respirar fundo, guardar o telefone e encarar a porta com determinação. Então, ela se abaixou e tirou outra coisa da bolsa, um cartão fino. Ela tentou arrombar a fechadura. Isto é ilegal, disse um dos homens. Senhora, se a senhora não tiver a chave, não podemos entrar. Eu tenho o direito de estar aqui. Esta propriedade agora é minha. Minha sogra a transferiu para mim. Você tem documentos que comprovem isso? Rebecca tirou um papel amassado da bolsa. Mostrou-o rapidamente para eles. Aqui está, uma procuração. Tudo dentro da lei. O homem olhou para aquilo mais atentamente. Isto não está assinado pelo dono. Sim, é verdade. A assinatura dela está bem ali. Senhora, trabalho no ramo de mudanças há 15 anos. Sei reconhecer uma assinatura falsa quando vejo uma. Esta não é verdadeira. Rebecca arrancou o jornal de volta. Olha, eu te pago o dobro se você me ajudar a entrar. Só preciso pegar algumas coisas rapidinho. Os homens se entreolharam. Um deles balançou a cabeça. Não, isso não está certo. Vamos embora. Eu te pago $3.000 em dinheiro vivo agora mesmo. $3.000 para ajudá-la a me roubar? Os homens hesitaram, mas finalmente 2 deles assentiram. O terceiro recuou. Não quero confusão. Ele caminhou em direção ao elevador. Rebecca e os 2 homens restantes começaram a forçar a porta. Um deles pegou uma ferramenta e começou a mexer na fechadura. Meu celular vibrou, uma mensagem da Olivia. A polícia está a caminho. Chegada prevista em 5 minutos. 5 minutos. Em 5 minutos, tudo mudaria. A porta cedeu. Abriu-se. Rebecca entrou primeiro. Acendeu as luzes e os 2 homens a seguiram. Primeiro aquele sofá, ordenou Rebecca, apontando para o meu sofá de couro que eu havia comprado há 3 anos. E aquela mesa, aqueles vasos, tudo que tem algum valor. Os homens começaram a trabalhar. Levantaram o sofá e o moveram em direção à porta. As câmeras registraram cada movimento de 3 ângulos diferentes. Rebecca foi até meu quarto. Eu a observei abrir meu armário e verificar meu porta-joias novamente. Ela pegou mais coisas, colares, pulseiras, brincos, todos presentes do meu falecido marido, todos com mais valor sentimental do que monetário. Mas para ela, eram apenas objetos para vender. Ela voltou para a sala de estar, pegou o celular e fez outra ligação. Sim, estou aqui dentro.
Tive que arrombar a porta, mas consegui entrar. Estamos tirando as coisas agora. Pausa. Ela estava ouvindo. Não, ela não está aqui. Ela está na praia. Quando ela descobrir, já teremos vendido tudo. Outra pausa. Depois, uma risada. Eu disse que isso ia funcionar. A velha é burra demais para se proteger direito. A velha. Estúpida. Ela continuou falando. Com o que temos aqui, podemos facilmente chegar a 20 mil. E isso sem contar o que vem depois. Assim que o juiz aprovar a tutela, teremos acesso a tudo: o apartamento, a casa de praia, as contas bancárias, tudo. A pessoa do outro lado da linha disse algo. Rebeca riu novamente. O que ela vai fazer? Chamar a polícia? Ela não tem provas de nada. E se chamar, só vai confirmar que ela é louca. Paranoica. Exatamente o que precisamos para o processo de incapacidade. Uma longa pausa. Então a voz dela mudou. Ficou mais fria. Olha, eu já tentei com o chá, mas ela parou de beber. E aí tentei com o açúcar. Coloquei sedativo suficiente para mantê-la confusa por semanas, mas isso também não funcionou porque ela mal tem estado no apartamento. Então, temos que fazer isso à força. Pegar o que pudermos agora e lutar pelo resto depois. Minha mão apertou o telefone com mais força. Ela estava confessando tudo: envenenamento, roubo, conspiração, e as câmeras estavam gravando cada palavra. Um dos homens apareceu na entrada. Senhora, isso está demorando demais. Alguém poderia chamar a polícia. Relaxa. Ninguém vai ligar. Só pega o que sobrou e vamos embora. Mas então ouvi outra coisa: sirenes. Distantes a princípio, depois mais próximas. As câmeras não captavam o áudio externo, mas pude ver Rebeca ficar tensa, como ela foi até a janela, como olhou para baixo e seu rosto empalideceu. Não, 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 não. Ela correu em direção aos homens. Deixem tudo para trás. Vamos embora agora. Mas já era tarde demais. As câmeras do corredor mostraram o exato momento em que as portas do elevador se abriram e 4 policiais uniformizados saíram, com as mãos nas armas, aproximando-se da minha porta aberta. Polícia, ninguém se mexa. Eu vi Rebeca tentar correr para outra saída, como um dos policiais a impediu, como ele a empurrou contra a parede, como ele colocou as algemas nela. Me solte. Você não entende. Eu tenho o direito de estar aqui. Este apartamento é meu. Senhora, a senhora está presa por invasão de domicílio. Não. Não. Ligue para o meu marido. Ele vai explicar. A mãe dele me deu permissão. A proprietária do apartamento, senhora Rose, apresentou uma queixa. Temos um mandado de prisão contra você. Os 2 homens também foram algemados. Um deles gritava que apenas trabalhava para a empresa de mudanças e que não sabia de nada. O outro permanecia em silêncio, de cabeça baixa. Eu vi quando levaram Rebeca para fora do meu apartamento, como ela gritou, lutou, insistiu em sua inocência, como os vizinhos saíram de seus apartamentos assistindo, cochichando. Meu telefone tocou. Olivia, você viu? Tudo. As gravações já estão sendo enviadas ao Ministério Público. Não temos apenas arrombamento e invasão de domicílio. Temos tentativa de furto, falsificação de documentos e, o mais importante, temos a confissão dela sobre o envenenamento. Rose, este é um caso criminal sólido. Fiquei em silêncio por um momento, processando tudo. Depois de meses de manipulação, de me sentir invisível, de duvidar de mim mesma, finalmente houve justiça. E agora? Agora Rebeca vai passar a noite na delegacia. Amanhã ela tem uma audiência de fiança. Vamos apresentar todas as provas, as gravações, a análise laboratorial do açúcar, tudo. O promotor vai pedir que a fiança seja negada porque ela representa um perigo. E Elias? Olivia suspirou. Essa é a parte difícil. Elijah não aparece em nenhuma das gravações fazendo nada ilegal. Rebeca agiu sozinha. Podemos provar que ela planejou tudo, que entrou sem permissão, que envenenou o açúcar.
Mas Elijah, não temos provas de que ele sabia. Ele devia saber. Talvez. Mas, legalmente, precisamos de provas. E, por enquanto, não as temos. Desliguei o telefone. Sentei-me na cama, observando o nascer do sol pela janela. O céu se pintava de laranja e rosa. O mar estava calmo. Meu celular vibrou de novo, uma mensagem do Elijah. Mãe, por favor. Preciso falar com você. A Rebeca foi presa. Não entendo o que está acontecendo. Por favor, me liga. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Meu filho, o homem que eu criei, o homem que escolheu uma criminosa em vez da própria mãe. Eu não respondi. Ainda não. A audiência de fiança foi 3 dias depois. Olivia insistiu que eu estivesse presente. Eles precisam ver você. Precisam ver que você não é uma velha confusa como Rebeca quer que eles acreditem. Precisam ver uma mulher forte e lúcida que sabe exatamente o que fizeram com ela. Naquela manhã, vesti-me com cuidado, um conjunto de calça e blazer cinza, blusa branca e sapatos fechados. Nada extravagante, apenas profissional e elegante. Claire veio comigo. Ela sentou-se ao meu lado no tribunal, apertando minha mão. Quando trouxeram Rebeca, quase não a reconheci, sem maquiagem, cabelo despenteado, vestindo um macacão laranja de presidiária. Ela parecia pequena, vulnerável, mas quando nossos olhares se encontraram, vi a mesma frieza de sempre. Elias também estava lá, na última fila. Parecia destruído, olhos vermelhos, roupas amarrotadas, como se não dormisse há dias. Olhou para mim com um olhar suplicante. Desviei o olhar. A juíza entrou, uma mulher na casa dos 50 anos com uma expressão séria. Ela examinou os documentos em silêncio. Então, falou. Senhorita Rebeca Tiara, você está sendo acusada de arrombamento, tentativa de furto, falsificação de documentos e tentativa de envenenamento. Como se declara? O advogado de Rebeca, um jovem de terno barato, levantou-se. Inocente, meritíssimo. Minha cliente tinha o direito de estar naquele apartamento. Sua sogra sofre de demência e havia lhe dado permissão verbal. O juiz olhou para ele com ceticismo. Você tem provas dessa permissão verbal? Não neste momento, mas também não é relevante. O juiz se voltou para o promotor. A acusação tem provas? O promotor, um homem mais velho com anos de experiência, levantou-se. Sim, meritíssimo. Temos gravações de vídeo e áudio do réu entrando no apartamento da senhora Rose sem autorização. Temos gravações do réu confessando ter adulterado alimentos com sedativos. Temos análises laboratoriais confirmando a presença de benzodiazepínicos no açúcar da vítima. E temos testemunhas que confirmaram que o réu entrou à força com a ajuda de terceiros. Rebeca inclinou-se para o seu advogado, sussurrando furiosamente. Ele balançou a cabeça negativamente. Meritíssimo, continuou o promotor. A senhorita Tiara representa um perigo evidente para a vítima. Há meses, ela tenta fazê-la parecer mentalmente incapaz para se apoderar de seus bens. Chegou ao ponto de envenená-la. Se lhe for concedida fiança, há o risco de que ela tente contatar a vítima ou destruir provas adicionais. O juiz olhou para Rebeca. Algo a acrescentar, senhorita Tiara? Rebeca se levantou. Sua voz estava trêmula. Meritíssimo, isso é um terrível mal-entendido. Eu amo minha sogra. Tudo o que fiz foi para ajudá-la. Ela está confusa. Ela não entende o que está dizendo. As gravações são bastante claras, disse o juiz secamente. Essas gravações foram tiradas de contexto. Eu estava brincando ao telefone. Eu nunca envenenei nada. O laboratório está errado. O juiz analisou mais documentos. Diz aqui que você também iniciou um processo judicial para obter a tutela da senhora Rose, alegando incapacidade mental. Isso está correto? Sim, porque eu estava preocupado com ela. Porque eu a amo. Mas a senhora Rose se submeteu voluntariamente a uma avaliação psicológica completa com o Dr. Julian Reis, que determinou que ela está em pleno domínio de suas faculdades mentais, sem sinais de demência, sem sinais de confusão. Como você explica isso?
Rebeca gaguejou. O médico deve estar enganado ou ela o enganou. Minha sogra é muito manipuladora quando quer. Ouvir isso depois de tudo, me chamando de manipuladora quando foi ela quem planejou me roubar, me envenenar e me trancar em um asilo. O juiz encerrou o processo. Já ouvi o suficiente. A fiança é negada. A senhorita Tiara permanecerá sob custódia até o julgamento. Dadas as circunstâncias e a gravidade das acusações, especialmente a tentativa de envenenamento, considero que ela representa um perigo para a vítima e para a sociedade. Rebeca gritou: não, isso não é justo. Elijah, faça alguma coisa. Elias se levantou. Meritíssimo, por favor. Minha esposa não faria isso. Deve haver algum engano. O juiz olhou para ele. Você é o filho da vítima? Sim. Você sabia das ações de sua esposa? Elias hesitou. Essa hesitação o condenou. Ela me disse que minha mãe precisava de ajuda. Que ela estava confusa. Eu só queria protegê-la. Protegê-la falsificando documentos e tentando roubar seus bens. Não, eu nunca. O Ministério Público determinará o seu nível de envolvimento neste caso. Por ora, sugiro que contrate um bom advogado. Levaram Rebeca embora, ela gritava, chorava e culpava os outros. Primeiro me culpou, depois Elijah, depois o sistema. Ela nunca se culpou. Saímos do tribunal. No corredor, Elijah me alcançou. Mãe, espere. Por favor. Parei. Virei-me. Olhei para ele de verdade pela primeira vez em semanas. Você sabia? Perguntei simplesmente. O que? Sobre o veneno? Sobre os planos de vender meu apartamento? Sobre o asilo? Você sabia? Elijah balançou a cabeça, mas seus olhos não encontraram os meus. Ela me disse que você estava doente, que precisava de ajuda. Eu acreditei nela. Você acreditou nela em vez de em mim. Na sua esposa, com quem você estava casado há poucos meses, em vez da sua mãe, que o criou sozinha por 13 anos. Eu não sabia que chegaria a esse ponto. Você tem que acreditar em mim. Você não sabia. Elijah, quantas vezes eu te disse que algo estava errado? Quantas vezes eu te disse que me sentia mal depois de te visitar? Quantas vezes eu tentei te dizer que Rebeca não era quem dizia ser? E todas as vezes você me chamou de paranoica. Disse que eu estava exagerando. Me fez duvidar da minha própria realidade. Sua voz embargou. Me desculpe. Você está arrependido. A raiva que eu vinha reprimindo há meses finalmente explodiu. Eu quase fui parar no asilo. Elijah, sua esposa me envenenou. Ela me fez sentir como se eu estivesse enlouquecendo. Ela planejou roubar tudo o que eu tenho e você a ajudou. Talvez não diretamente, mas seu silêncio, sua negação, sua decisão de acreditar nela e não em mim, isso também a ajudou. Mãe, por favor. Ela é minha esposa. Eu tenho que sustentá-la. Essas palavras, como um golpe final. Então apoiem-na. Visitem-na na prisão. Paguei o advogado dela. Fiquem ao lado dela enquanto ela enfrenta acusações criminais. Mas não me peçam para entender. Não me peçam para perdoar, porque eu também tive que fazer uma escolha. E eu escolhi me proteger. Eu escolhi acreditar em mim mesma quando ninguém mais acreditava. E daí? Eu não sou mais seu filho. Você sempre será meu filho. Mas isso não significa que eu tenha que aceitar a forma como você me tratou. Isso não significa que tudo voltará a ser como era antes, porque não pode. Não depois disso. Claire pegou no meu braço. Rose, vamos embora. Olhei para Elijah uma última vez. Vi o menino que ele tinha sido, o jovem que eu criei, o homem em que ele se tornou. E percebi que havia falhado em algum momento, não em criá-lo, não em amá-lo, mas em ensiná-lo que amar não significa sacrificar a própria dignidade. Que a família não pode pedir que você se apague. Se algum dia você entender o que fez, eu lhe disse, se algum dia você realmente compreender o dano que causou, então poderemos conversar. Mas até esse dia chegar,
preciso de distância. Virei-me e fui embora. No carro, Claire dirigiu em silêncio por um tempo. Então ela falou: "Você fez a coisa certa." Não me parece a coisa certa a fazer. No começo, nunca parece funcionar, mas com o tempo, você verá que era necessário. Naquela noite, sozinha na casa de praia, sentei-me no terraço olhando para o mar. Meu telefone tocou, uma mensagem de Olivia. O Ministério Público está dando prosseguimento a todas as acusações contra Rebecca. O julgamento será daqui a 3 meses. Seu depoimento será crucial. Você está preparada? Olhei para a mensagem. 3 meses. 3 meses de espera, de lembranças, de reviver tudo, mas também 3 meses de cura, de reconstrução, de aprender a ser eu mesma novamente. Eu respondi: estou pronto. E eu estava, porque pela primeira vez em muito tempo, eu não estava com medo. Eu tinha clareza. Eu tinha força. E eu tinha algo que Rebecca nunca poderia tirar de mim, eu tinha a minha verdade. O julgamento aconteceu 3 meses depois. Durante esse tempo, vivia em paz na casa de praia. Claire vinha me visitar todo fim de semana. Meus amigos do grupo de caminhada ligavam com frequência, mandavam mensagens de apoio e fotos de suas vidas. Sharon me enviou um vídeo da neta dela dançando. Tânia compartilhou receitas saudáveis. Pequenos gestos que me lembravam que eu não estava sozinha. Voltei para a academia. Retomei minhas aulas de yoga. Cortei o cabelo mais curto, uma mudança que eu queria fazer há muito tempo, mas nunca tive coragem. Tirei selfies com a Claire no salão e postei no meu WhatsApp. Me senti viva de novo, livre. Elijah tentou me ligar várias vezes durante aqueles meses. Eu não atendi. Eu não estava pronta. Talvez nunca estivesse. E eu tive que aceitar essa possibilidade. No dia do julgamento, cheguei cedo. Vestia um vestido azul claro, simples, mas elegante. Olivia estava me esperando na entrada do tribunal. Pronta? Perguntou ela. Preparar. O tribunal estava lotado, pessoas que eu não conhecia, imprensa. Aparentemente, o caso havia atraído atenção. A história de uma mulher mais velha se defendendo de uma nora manipuladora repercutiu bastante. Rebecca entrou acompanhada de seu advogado. Ela parecia diferente e mais magra, com o cabelo mais curto, mas seus olhos continuavam os mesmos, frios e calculistas. O julgamento durou 2 semanas. Apresentaram prova após prova. As gravações das câmeras foram exibidas no tribunal. Vi a reação dos jurados ao ouvirem Rebecca confessar o envenenamento. Vi o nojo em seus rostos quando a viram revirando minhas gavetas, roubando minhas coisas, planejando meu confinamento. Foi apresentada a análise laboratorial do açúcar. O médico que a analisou testemunhou que as quantidades de sedativo encontradas eram suficientes para causar confusão grave, perda de memória de curto prazo e desorientação, sintomas que poderiam ser facilmente confundidos com demência. O Dr. Julian Reis, psicólogo forense, testemunhou sobre minha avaliação. Ele explicou detalhadamente que eu era completamente competente, que não havia sinais de declínio cognitivo, que eu era uma mulher inteligente e articulada, em pleno controle de minhas faculdades mentais. Léo, o segurança, testemunhou sobre a manhã em que Rebecca chegou com os homens. Ele confirmou que ela alegou ser a nova proprietária e que tentou levar meus pertences. Os carregadores que a acompanhavam também prestaram depoimento. Um deles, aquele que se recusou a participar, explicou que Rebecca lhes ofereceu $3.000 para ajudá-la a forçar a entrada e que lhes mostrou documentos falsos. E finalmente, chegou a minha vez. Subi ao estrado. Jurei dizer a verdade. Sentei-me diante de uma sala cheia de estranhos que agora conheciam os detalhes mais íntimos da minha vida. O promotor me fez perguntas sobre meu relacionamento com Elijah, sobre como conheci Rebecca, sobre as mudanças que notei, sobre as tonturas, sobre a manipulação e sobre o medo. Falei com voz clara e firme, sem chorar, sem drama, apenas a verdade. Ela me fez duvidar de mim mesma, disse em certo momento. Ela me fez sentir como se eu estivesse perdendo a cabeça, como se a minha idade me tornasse incapaz. E o pior é que eu quase acreditei nela. Quase aceitei que talvez eu estivesse confusa. Que talvez eu realmente precisasse de alguém para tomar decisões por mim.
Mas então você percebeu algo importante? Perguntou o promotor. Ter 60 anos não me torna incompetente. Ser viúva não me torna vulnerável. Morar sozinha não me torna fraca. Sou uma mulher que trabalhou a vida toda, que criou um filho sozinha, que comprou seus próprios imóveis com seu próprio dinheiro, e ninguém tem o direito de tirar isso de mim. Ninguém tem o direito de me fazer sentir menos do que sou. Vi várias mulheres na plateia sentirem com a cabeça. Vi lágrimas nos olhos de algumas delas. O advogado de Rebeca tentou me desacreditar durante o interrogatório. Ele perguntou sobre minha idade, se eu tomava remédios, se às vezes eu esquecia das coisas, mas todas as perguntas tinham uma resposta clara: eu não tomava remédios, eu não esquecia das coisas e minha idade não era uma doença. Após 2 semanas, o júri deliberou. 3 horas depois, retornou com o veredicto. Culpado. Em todas as acusações. Rebeca gritou. Seu advogado tentou acalmá-la, mas não havia nada a fazer. As provas eram esmagadoras. A sentença foi proferida 1 semana depois: 5 anos de prisão por arrombamento, furto e falsificação de documentos, mais 3 anos por tentativa de envenenamento. Total de 8 anos. Quando o juiz proferiu a sentença, senti algo estranho. Não era alegria. Não era satisfação. Era um sentimento de encerramento. Era a confirmação de que a minha verdade importava. Que defender a minha dignidade tinha valido a pena. Saí do tribunal com Olivia e Claire. Lá fora, havia câmeras, repórteres. Vários me pediram declarações. Olivia falou por mim, dizendo que estávamos satisfeitas com o resultado e que esperávamos que este caso servisse de exemplo. Mas um repórter me abordou diretamente. Senhora Rose, a senhora tem algo a dizer para outras mulheres que possam estar passando por situações semelhantes? Olhei para a câmera. Pensei em todas as mulheres que me escreveram durante o julgamento, mulheres mais velhas que se sentiam invisíveis em suas próprias famílias, que duvidavam de si mesmas, que aceitavam maus tratos porque acreditavam ser seu dever como mães, como avós. Sim, eu disse. Se algo não parece certo, confie no seu instinto. Não importa a sua idade. Não importa se as pessoas dizem que você está exagerando ou que é paranoico. Você conhece a sua vida. Você conhece a sua mente. E você tem o direito de se proteger. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito de impor limites, mesmo com a família, especialmente com a família. Naquela noite, na casa de praia, sentei-me no terraço com uma taça de vinho. O mar estava calmo. O céu estava estrelado. Meu celular vibrou, uma mensagem de Elijah. Mãe, vi o veredicto. Você estava certa em tudo. Não sei como me desculpar. Não sei se você algum dia vai conseguir me perdoar, mas preciso que saiba que sinto muito por tudo, por não ter te escutado, por ter escolhido errado, por ter te feito sofrer. Estou entrando com o pedido de divórcio. Não quero ter nada a ver com alguém capaz de te machucar. Eu te amo. Sempre te amei. E se você quiser conversar, estarei aqui. Li a mensagem várias vezes. Senti algo se suavizar no meu peito. Ainda não era perdão, mas talvez com o tempo pudesse ser. Não respondi naquela noite, mas guardei a mensagem. Os meses seguintes foram de reconstrução. Vendi o apartamento na cidade, muitas lembranças ruins estavam lá. Comprei um menor e mais moderno perto da academia e dos meus amigos, um novo lugar para um novo capítulo. Viajei para a Espanha, onde minha sobrinha me recebeu de braços abertos, para a Argentina, que eu sempre quis conhecer, para lugares que eu havia adiado por anos porque sempre havia algo mais importante para fazer. Eu me inscrevi em aulas de pintura. Descobri que gostava. Eu não era boa nisso, mas não importava. Era meu tempo, minha paixão. Claire e eu começamos um pequeno negócio juntas, consultoria contábil para mulheres mais velhas que precisavam de ajuda com suas finanças. Havia uma necessidade real. Muitas mulheres que nunca tinham lidado com dinheiro, que dependiam de filhos ou parentes e se sentiam perdidas, nós as ajudamos. Ensinamos a elas. Demos a elas ferramentas para serem independentes. 1 ano após o julgamento, Elijah e eu nos encontramos para tomar um café.
Foi um pouco estranho no início, mas conversamos de verdade. Ele sobre sua terapia, sobre como estava aprendendo a reconhecer manipulação, sobre seu processo de divórcio, eu sobre minha nova vida, minhas viagens, meus negócios. Não voltamos a ser o que éramos antes. Aquele relacionamento havia acabado. Mas estávamos construindo algo novo, algo baseado no respeito mútuo, em limites claros e na honestidade. Certa tarde, 2 anos depois de tudo, eu estava no salão com a Claire. Estávamos fazendo as unhas, rindo de alguma bobagem, quando meu celular vibrou, uma mensagem da minha sobrinha na Espanha com uma foto do seu bebê recém-nascido. Claire olhou para mim. Está tudo bem? Eu sorri. Sim, está tudo bem. E finalmente aconteceu, porque eu havia aprendido a lição mais importante da minha vida. Cuidar dos outros é lindo. Mas cuidar de si mesmo não é egoísmo. É sobrevivência. É dignidade. É amor próprio. Durante tantos anos, eu cuidei de todos, do meu marido quando ele estava doente, do Elijah enquanto ele crescia, de quem precisasse de mim. Mas finalmente, depois de 62 anos de vida, fui eu quem decidiu de quem cuidar. E eu escolhi a mim mesma. E essa escolha me salvou.